Meus amigos, é muito bom estar com você mais uma vez aqui neste espaço no canal do YouTube da Comunidade Encontro, compartilhando com você da Palavra do Senhor nesta nossa série, na qual nós estamos conversando sobre o poder das palavras, da minha palavra, da tua palavra e da palavra de Deus. E você que mora aqui na Grande Florianópolis, você é nosso convidado para estar presencialmente com a gente no espaço Encontro, no andar ático aqui no Centro Empresarial Terra Firme, para ouvir da Palavra de Deus presencialmente e para conviver em comunhão com os amigos que se reúnem ali aos domingos à noite, todos os domingos à noite às 19 horas. Ao mesmo tempo em que eu quero convidar você e dizer que nós estamos nos últimos dias, no último final de semana, para as inscrições do nosso retiro da comunidade. É a última oportunidade. Mais de 100 pessoas já se inscreveram. No próximo final de semana, nós vamos nos reunir num momento muito especial de amizade, de palavra, de muito convívio, para estarmos juntos numa oportunidade única. Você não pode faltar. Vem se inscrever, não perca essa oportunidade. Talvez seja a última que você tenha na sua vida. Não arrume desculpas, não arrume justificativas. Como eu disse, talvez seja a última oportunidade que você tem. Vem e se inscreva com a gente, vem com a gente. Se inscreva. Participe do retiro da comunidade. Meus amigos, nesta semana eu fui ver de comprar uma banana de dinamite. Isso mesmo. E vi que isso não é tão simples quanto eu imaginava. Vi que isso só é possível para pessoas físicas que possuem um tal de certificado de registro emitido pelo Exército. Sabem por quê? Por causa do poder, da força, da energia constante e contínua, do poder que está numa banana de dinamite. Nós estamos falando de poder. Dinamite. A palavra dinamite, ela tem a sua origem numa palavra grega que significa ou que era dynamis. Esta é a raiz que, traduzida, literalmente significa poder. E isso tem a ver com a nossa série de mensagens desse mês de maio, chamada O Poder das Palavras. Durante esse mês de maio, nós estamos, como eu já disse, refletindo sobre o poder da palavra falada, o poder da palavra não dita, o poder do silêncio, o poder da palavra do outro e, enfim, o poder da palavra de Deus. Interessante que a sabedoria da Bíblia coloca essas duas palavras, o poder e a palavra, em ligação, como num elo. A palavra que é palavra, ela tem poder, ela tem em si uma energia, uma força. Palavra sem poder é palavra morta. Você certamente já ouviu falar de uma língua morta, quer dizer, é uma palavra que perdeu poder. A mesma palavra dynamis, do grego, que é a raiz da palavra dinamite, explosão, é o termo que caracteriza a essência, a força da palavra que sai da minha boca.
da palavra que sai da sua boca e muito, muito mais que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é um poder ilimitado, infinito. E aí, considerando isso, nós precisamos entender a etimologia da palavra dunamis, traduzida por poder. O significado é energia, poder, força constante e contínua. Entenda esse significado, presta atenção nisso. Força constante e contínua, que no caso da dinamite, não se limita ao local e ao momento da explosão, mas vai explodindo depois da detonação. No caso da palavra, a força e o poder não se limita ao momento em que a palavra é falada, mas ela tem um efeito contínuo e constante, quase infinito, que vai agindo. Interessante isso, você não acha? Isso significa de que uma palavra que é dita, ela não tem efeito apenas no momento em que ela é falada, mas ela pode ter efeito minutos, horas, anos, décadas depois. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Ela pode ter efeito durante anos e décadas. Em Mateus capítulo 24, verso 35, há essa significativa palavra que justamente remete a esse efeito constante e contínuo da palavra de Deus, que diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tem poder nas palavras, porque elas não passam, elas têm uma força, dunamis, um poder constante e contínuo que não passa, mesmo anos, décadas depois que elas foram expressas. Por isso, meus amigos, cuidado com o que você fala. Por quê? Porque há poder, há dunamis nas palavras. Segundo a palavra que nós encontramos em Provérbios capítulo 18, verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que significa que a sua palavra pode destruir a vida de alguém. A sua palavra pode salvar a vida de alguém. Já se deu conta disso? Cuidado com o que você fala. Nos tempos de Jesus, havia um alto funcionário do governo romano, cobrador de impostos, corrupto, chamado Mateus. Ele era desprezado e rejeitado por todo mundo por causa do seu pecado, por causa da sua corrupção. E por isso ele era um homem sem amigos, vivo, mas era socialmente morto. Um dia Jesus o encontrou e duas palavras de Jesus mudaram a sua vida. Vem comigo, Jesus lhe disse. Dunamis. Por causa dessas duas palavras de Jesus, vem comigo, ele se tornou um dos principais discípulos de Jesus e autor do primeiro evangelho, Mateus. Então, aquela primeira palavra de Jesus, ou aquelas primeiras palavras de Jesus, vem comigo, aquele chamado, vem comigo, fez efeito na vida dele, mas é um poder contínuo que vai falando ao longo dos séculos. E assim, todos os que leem, não apenas aquelas duas palavras, mas que leem todo o evangelho escrito por esse Mateus, continuam hoje recebendo o poder das palavras em sua própria vida.
Outro dia, Jesus encontrou um jovem rico que tinha nos bens o seu Deus. Quando Jesus falou com ele, ele colocou o seu ídolo às claras. E ele se fechou e foi embora para sempre, seguindo o caminho de morte. Por isso, a palavra de alguém em nossa vida pode gerar vida. Mas a palavra de alguém, ela pode gerar morte, dependendo de como nós ouvimos a palavra que é dita. Por isso, cuidado com o que você fala. Ao mesmo tempo, quando a gente escuta isso, nós precisamos dizer: cuidado com o que você ouve. Por isso, atenção com o que você ouve. Quando uma outra pessoa fala com você, presta atenção. É Deus quem pode estar falando com você através de outra pessoa. Cuidado com o que você ouve, porque também é o diabo que pode estar falando através de outra pessoa e que pode estar conduzindo você por caminhos de morte. Por isso, não cuide apenas com o que você fale, mas cuida também com aquilo que você escute. Preste atenção para ver se é uma voz de Deus ou se de repente não é uma voz do diabo na sua vida. Cuidado quando você fala. Há pessoas que dizem muito rapidamente, muito ingenuamente, dizem o seguinte: mas a verdade pode ser dita. Sim, verdade pode ser dita, mas cá para nós. Mas nem sempre é a hora que a verdade pode ser dita, nem sempre é a hora. Às vezes é bom esperar um pouco, você não acha? Existe o tempo certo. Veja a sabedoria de Deus. A palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Você percebeu aqui de que coisa preciosa nós estamos falando quando falamos de uma palavra dita no tempo certo? Palavra dita no tempo certo é comparado a prata e ouro. Por isso, cuidado quando você fala. Ao falar, não se precipite. Lembra da orientação bíblica que nos diz que há tempo de falar e tempo de calar. Por isso, cuidado quando você fala. Lembre de que há dunamis, há poder na palavra. Além disso, lembre, tome cuidado, há poder no silêncio. Isso mesmo, há poder no silêncio. Há bênção, eu diria, há frutos num silêncio consciente, intencional. Certamente você já passou por isso. Há muitas situações de pessoas que simplesmente não escutam. E a gente não sabe o que dizer nem o que fazer. E o que fazer quando a gente não sabe o que fazer? A gente sabe o que dizer, a gente sabe o que fazer, mas as pessoas não aceitam, as pessoas não escutam. O que fazer? Simplesmente calar intencionalmente, na presença de Deus. Quando não dá para falar com as pessoas, fala com Deus sobre as pessoas. Fala com Deus sobre as pessoas, confiando no agir de Deus, porque neste calar há promessa. Em Êxodo 14:14, há uma das palavras mais preciosas da Bíblia, que diz assim: vocês se calarão, e o Senhor pelejará por vocês. E este, meus amigos, não é um calar omisso, mas um calar confiante na presença de Deus. Vale ouvir aqui
aquela preciosa palavra de Shakespeare: os homens de poucas palavras são os melhores. Cuidado para usar as palavras certas. De repente você sabe que precisa falar, mas tem dificuldade com as palavras certas. O que fazer? Ore. A recomendação da sabedoria da Bíblia é que você sempre fale com amor, em toda e qualquer circunstância. Mas também essa é uma situação na qual pode contar com a inspiração de Deus. Muitas vezes na minha vida eu tenho passado por situações onde na saída de um culto, de um encontro, eu encontro pessoas que dizem: ah, pastor, muito boa a sua palavra hoje. E eu pergunto para a pessoa: o que foi que lhe chamou a atenção na palavra que eu falei, o que você ouviu? E a pessoa me diz alguma coisa que eu falei, ou que ela ouviu, e eu sinceramente não lembro daquilo que eu falei. E eu penso: bom, mas ela não inventou. Sabe o que aconteceu? Da minha boca saiu uma palavra e Deus fez chegar no ouvido da pessoa aquela palavra que a pessoa precisava ouvir. Por isso, quando você tem alguma coisa para falar e não tem as palavras certas, ore a Deus, fale com amor e fale. E deixe por conta de Deus. E Deus vai fazer chegar no ouvido da pessoa a palavra certa. Por isso, cuidado para usar as palavras certas e deixe por conta de Deus. E ao mesmo tempo, cuidado para não confundir as palavras. Uma ocasião, eu orei por uma pessoa que estava desesperançada na UTI e ela saiu do coma depois que eu orei por ela. E ela foi para casa e se recuperou e a família espalhou a seguinte notícia: esse pastor tem uma reza forte. Quando na carta de Tiago, capítulo 5, verso 16, afirma que a oração de um justo tem muito poder, ela não está dizendo que o poder de quem ora é maior do que o poder daquele que recebe a oração. Ela não está dizendo que o nosso poder é o poder maior do que o poder de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo que a palavra da oração, a palavra de um coração justo, sincero, verdadeiro, tem poder, tem efeito, tem um poder prolongado. Está dizendo que Deus pega aquela palavra e atira ela na direção do futuro. Atira ela na direção do futuro. Eu, por exemplo, tenho histórias de uma bisavó minha, que era uma mulher de oração. E a minha bisavó morreu muito antes de eu nascer. Mas eu sei que ela já orava pelas futuras gerações e orava também por mim. E eu estou debaixo da cobertura de oração que ela atirou na direção do futuro. Por isso a palavra de oração, meus amigos, que sai da minha boca, a palavra de oração que sai da sua boca é uma palavra de poder. Porque o Deus a quem oramos é poderoso. Por isso não menospreze o poder da palavra da oração. Com tudo isso, o que a gente leva para casa? Eu queria completar essa mensagem, concluir essa mensagem dizendo que, na verdade, a gente leva para casa sublinhando duas coisas. Uma vez, a gente leva para casa uma certeza:
há poder nas palavras. Se há poder para a vida e para a morte na minha ou nas minhas palavras e nas suas palavras, imagina na palavra de Deus. Veja a promessa. A palavra de Deus não voltará vazia. Leia a palavra de Deus. Nós temos dito aqui nesse espaço 20 minutos por dia. Leitura da palavra e oração. Leia a palavra, estude a palavra, escute a palavra. 20 minutos por dia. A palavra de Deus que você ouve, a palavra de Deus que você fala adiante, ela tem um poder constante e contínuo. Ela tem poder. E em segundo lugar, o que a gente leva para casa? Um desafio. Creia no poder transformador contínuo da palavra de Deus. Talvez você esteja entre os desanimados com pessoas, aqueles que desistiram de pessoas, aqueles que falaram, tentaram, insistiram de muitas maneiras e nada parece funcionar. Então deixa eu te contar uma história, sem mencionar o nome. Hoje faz uma semana que eu recebi um contato de uma pessoa que eu conheci em 2012. E depois de 2012 eu perdi o contato com aquela pessoa. E a pessoa me encontrou no Instagram pedindo socorro. E me disse mais ou menos o seguinte: pastor, em 2012 nós nos encontramos lugar X, Y, conheci através de você e dos seus amigos o Evangelho, muitas coisas aconteceram na minha vida nesse tempo, me desviei da palavra de Deus, perdi minha família, cheguei no fundo do poço, estou num beco sem saída, não sei mais como seguir para frente nem para trás, não tenho mais alternativa e alguma coisa ou alguém me fez lembrar de você. E comecei a procurar por você e te encontrei no Instagram. Preciso de ajuda. Veja, 13 anos depois. E eu perguntei, enquanto estava preparando essa mensagem, como é que essa pessoa veio a lembrar de mim? Veja, a palavra que essa pessoa ouviu 13 anos atrás, aquela dinamis, continua fazendo efeito na vida dela. Ela andou por caminhos e descaminhos e se perdeu na vida. Mas o efeito do Evangelho continua ali, a semente continua ali. E de algum modo a pessoa soube em que porta bater e soube a quem procurar. E eu estou com mais alguns amigos nos mobilizando e vamos ver se conseguimos resgatar essa pessoa mais uma vez. Por isso, meus amigos, creia no poder transformador da palavra de Deus. Há uma palavra preciosa na carta aos Hebreus que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por isso, vá para casa com essa certeza. Há poder nas palavras. Poder de vida e poder de morte. Qual das duas você vai escolher? Mas creia no poder transformador contínuo da palavra de Deus, na sua própria vida e na vida de outras pessoas. Quem sabe na vida de pessoas com as quais você já desanimou. Vamos falar com Deus.
Ó Deus, ajuda-nos a crer na dunamis, no poder da palavra de Deus, mas crer também no poder salvador e destruidor da nossa própria palavra, e ajuda-nos a crer e acreditar e a cuidar também nas palavras que saem da nossa boca, mas acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a crer no poder transformador da nossa própria palavra. Mas também, Senhor, a crer no poder transformador da palavra de Deus, que é a palavra que verdadeiramente transforma, Senhor. Sim, Deus, nós oramos para que essa palavra que nós temos ouvido, Senhor, não volte vazia. No nome de Jesus. Amém. Aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Decidir o que é melhor, vem governar meu coração.